Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão e a serpente. Pois ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 é com certeza um dos textos mais famosos e preferidos da Palavra de Deus. E é incrível porque até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia o conhecem. E mais, muitos o têm como um amuleto quando deixam de forma fixa a sua Bíblia aberta nesse salmo, em um móvel, na entrada da casa, na expectativa de impedir que algum mal tenha acesso ao local. Mas o que esse salmo tem de tão especial? Afinal, nós temos outros 149 salmos que não são tão famosos quanto ele. E além do Salmo 91 ser lindíssimo, ele está recheado de promessas de proteção e de livramento. Por isso, numa situação de perigo, ameaça, insegurança, que gere medo, ele pode se encaixar realmente como uma luva. E como será esse salmo? Como será que ele funciona? Será que adianta usá-lo como se fosse um escudo protetor? Veremos que, além da riqueza do Salmo 91, como ele pode ser um grande aliado no seu dia a dia, desde que cumpridos certos requisitos, ok? Então, antes de falar do Salmo 91, nós precisamos conhecê-lo, lembrar os seus detalhes. E nessa leitura que foi feita no início dessa reflexão, ele está na íntegra, completo, para você meditar em cada palavra dele. E a primeira coisa que precisa ficar bem clara é para quem o Salmo 91 se destina. Os versos 1, 2, 9 e 14 reforçam o primeiro pré-requisito para uma pessoa usufruir dos benefícios deste salmo: conhecer, se entregar e amar a Deus. Veja só, o versículo 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Versículo 9 nos diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Versículo 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O primeiro verso, inclusive, fala em habitar no esconderijo do Altíssimo, o que nos remete a algo permanente, ou seja, nós não visitamos o lugar de segurança que Deus nos oferece, mas moramos nele. Esta é a diferença, morar. E esse salmo
na época em que foi escrito, foi destinada à nação de Israel, e hoje ele é uma das heranças dos filhos de Deus. Você pode dizer, mas todo mundo é filho de Deus, não é? Não, todo mundo é criatura de Deus, mas filho de Deus é apenas aquele que se tornou nova criatura, ou seja, que reconheceu Jesus como Filho de Deus e seu sacrifício na cruz do Calvário, e o recebeu como Senhor e Salvador, aceitando o seu perdão. Esse é um dos pontos cruciais para que o Salmo comece a ser interpretado de uma forma correta, e não somente como uma espécie de amuleto. Então vejamos quais são as promessas que o Salmo 91 nos faz. O salmista, inspirado por Deus, ele cita diversos cenários inimigos nesse salmo. Claro que usando como exemplos o que o povo vivia na época, né? Porém, tudo pode ser perfeitamente transportado para os dias de hoje, considerando a nossa realidade, não é mesmo? E que promessas são essas? Nós vamos falar de algumas promessas que estão no Salmo 91. Os versículos 1, 2, 9, 14 foram tirados da sequência porque já foram citados na análise que nós fizemos agora há pouco, tá? Então, quais são essas promessas que nós temos? Olha, temos aqui no versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós estamos protegidos contra os inimigos. As armadilhas, que aí são mencionadas como laço do passarinheiro, ou veneno ou doenças mortais, a peste perniciosa. Então a primeira promessa aí é estarmos livres, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guarda do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Outra promessa no versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um pavês e escudo. Nós estamos seguros debaixo das asas de Deus. Nesse salmo, o salmista está comparando Deus à galinha que protege os seus pintainhos e completa dizendo que a verdade, a palavra de Deus, funciona como um escudo que não deixa o mal chegar até nós. Eu soube de um caso que aconteceu uma vez num paiol de uma fazenda. Um incêndio tomou conta completamente daquele paiol. E depois que foram ver o que sobrou daquele incêndio, descobriram um chumaço de penas, todo queimado, uma bolota de penas. Foram ver, era uma galinha que estava totalmente carbonizada. Aí fizeram um esforço para abrir aquelas asas da galinha toda queimada e descobriram lá dentro os filhotes de pintainhos completamente salvos, porque eles estavam abrigados debaixo das asas protetoras da mãe. Enquanto o fogo queimou completamente a mãe, os filhotinhos os pintainhos ficaram protegidos ali debaixo das asas da sua mãe. Que coisa linda, né? Então, essa promessa que nós temos aí no versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Essa é a promessa, uma das promessas do Salmo 91, que o Senhor nos guarda, nos cobre com debaixo da sua proteção, como a galinha ela cobre os seus pintainhos, naquele instinto protetor de mãe. Então assim tem o Senhor Deus para conosco, essa proteção paternal que nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo. O versículo 5 e 6 ainda tem as seguintes promessas: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. A verdade aí é que quem é filho de Deus não precisa ter medo de nenhum tipo de ameaça, seja ela de noite ou de dia, assaltos, balas perdidas, pestes, pragas, epidemias, pandemias e até mesmo pesadelos, que aí é descrito como terror noturno, né?
Então a promessa do Senhor: não se assustarás de nenhum desses males, não terás medo de nenhum desses males, porque o Senhor é a sua proteção, é a nossa proteção. Versículo 7 ainda diz mais: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nós temos um diferencial como filhos de Deus. Mesmo que situações tristes e até desgraças aconteçam perto de nós, a promessa é de não sermos atingidos. Quantas vezes em noticiários, pelas rede internet, nós temos visto aí que muitas vezes desgraças, tragédias assolam uma região toda, e no meio daquela região uma igreja está ali protegida, no meio daquela região as casas de cristãos que confiavam em Deus estavam ali protegidas, não é verdade? Outro dia fiquei sabendo de um incrível milagre acontecido na cidade de Meulabo, na província de Aceh, ali na região da Indonésia. Nós sabemos como o terrível tsunami destruiu essa cidade de Meulabo, na província de Aceh, a ponto de deixá-la no chão. Porém, existe um testemunho que eu vi muito extraordinário. Nessa cidade de Meulabo existem aproximadamente 400 cristãos. E no dia 25 de dezembro de 2004, eles queriam celebrar o Natal juntos. Porém, a população de Meulabo recusou que fosse celebrado o Natal naquela cidade. Recusando o pedido dos cristãos, disseram que se quisessem festejar o Natal, que fizessem na montanha. E como eles queriam mesmo realizar o culto de Natal, os 400 cristãos, no dia 25 de dezembro, saíram da cidade e foram para a montanha celebrar o Natal. E ali eles passaram a noite. E como nós sabemos, no dia seguinte de manhã, dia 26 de dezembro, aconteceu o maremoto e o terrível tsunami que destruiu Meulabo e trouxe muitas mortes. A cidade de Meulabo ficou ao nível do chão, milhares de pessoas morreram, enquanto o povo de Deus, que passou o Natal na montanha, ficou a salvo. E aí a população de Meulabo, que sobreviveu, estava dizendo: o Deus dos cristãos nos puniu. E se os 400 cristãos que moram em Meulabo tivessem insistido em celebrar o Natal na sua cidade, teriam morrido também. Mas por causa da sua humildade, mesmo sendo rejeitados, foram celebrar o Natal na montanha. Por isso foram salvos, e todos viram que foi por obra extraordinária de Deus. Assim, nós vemos essa promessa cumprida, a promessa do versículo 7 do Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Outra promessa no versículo 8 nos diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Sim, veremos com nossos próprios olhos os nossos inimigos caírem por terra, demônios, planos de pessoas que se levantam para nos prejudicar, armadilhas diversas. A promessa é que o Senhor fará com que fará com que nossos olhos vejam, contemple esse castigo dos ímpios. E aí os versículos 10, 11 e 12 vão deixar a seguinte promessa: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A promessa é que nenhum mal prevalecerá na nossa vida, porque Deus envia os seus anjos para nos proteger e nos sustentar. E no versículo 3, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Promessa: mesmo que estejamos diante de algo que pareça perigoso ou poderoso, com um alto poder de destruição e morte, aquilo que nos ameaça se sujeitará a nós. Esta é a promessa do versículo 13. E esta palavra áspide, mencionada no versículo 13,
se refere a uma víbora. É uma víbora conhecida pelo nome de cobra vendada do Egito, e ela acha-se geralmente nos terrenos mais ermos da Palestina, ainda que seja vulgar ao sul de Berseba. Ela vive em buracos de rochas e de muros velhos. Essa cobra é muito sensível à arte do encantador, mas há algumas que afrontam todas as tentativas para acalmá-las e chamam-se surdas, embora ouçam bem. É verdade que as serpentes não têm essa grande sensação de som, somente notas agudas e penetrantes como as da flauta é que podem produzir sobre elas alguma impressão. Então, essa cobra é perigosíssima porque ela se faz de surda e muitas vezes nem o perito em encantamentos consegue acalmá-la. Mas a promessa do Senhor é que, através do poder da proteção de Deus, pisaríamos até o leão e essa terrível áspide, calcaríamos aos pés o leãozinho, que muitas vezes é o animal mais perigoso ainda que o leão velho, porque ele tem toda a força, vigor, destreza, né? Mas a promessa do Senhor é que nós teremos proteção contra todos esses inimigos cruéis, contra todos os perigos, por mais terríveis que fossem os perigos. A promessa do Senhor é que a promessa do Senhor é de nos dar poder para vencermos toda ameaça que se sujeitar a nós. Versículo 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. A promessa é que Deus responde às nossas orações e quando passamos por angústias, Ele estará conosco, nos livrará e ainda por cima nosso nome será honrado. Esta é a promessa do Senhor. Versículo 16: Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa de recebermos vida longa de Deus, promessa que Ele nos salvará. Vamos orar então e pedir, clamarmos pela proteção de Deus na nossa vida, por essa maravilhosa proteção, as promessas de proteção que estão nesse salmo, as promessas do Senhor que se encontram em toda a sua palavra. Vamos invocar sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, todas essas promessas de proteção, de livramento que o Senhor tem para nós. Eu oro por você, eu oro pela sua família, eu oro pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus empreendimentos, pela sua saúde, pelo seu ministério, pela sua vida em todas as áreas, para que as promessas de bênção, de proteção do Senhor, não somente as contidas no Salmo 91, mas as que estão em toda a sua palavra, em toda a Bíblia, elas estejam presentes na sua vida diária, em todos os seus caminhos, que você possa ser guardado, protegido, protegida pelo Senhor, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, que você seja bendito em todos os teus caminhos, que você possa se submeter a essa proteção do Todo-Poderoso e estar debaixo das suas asas, debaixo do seu abrigo, debaixo do seu pavilhão, debaixo da sua proteção. Eu oro assim e declaro sobre a tua vida essa proteção, que você possa se colocar nessa posição de estar submetido ao poder do Senhor, de estar debaixo das mãos do Todo-Poderoso, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te guardar em todos os seus caminhos, em toda a sua jornada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e estou junto com você nesse propósito de orarmos e refletirmos na palavra de Deus todos os dias, a partir das 6 horas da manhã e também às 20 horas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, canal Plenitude Net. Ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que postarmos esses vídeos para você. E curta, se gostar, compartilhando também com outros, para que outros possam ser beneficiados através destas mensagens. Que Deus assim abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.